O irmão Nilson tem cobrado as pessoas que têm o Espírito. Porque quem não tem o Espírito tem que procurar a ter. Tem que procurar a melhorar a sua vida e conhecer esse Deus. Que através do conhecimento é que recebe o Espírito de Deus. Eu vou dizer 2 reis de Israel. Vamos dizer os 2 primeiros reis de Israel. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Que até então Israel era governado pelos juízes. E depois, na sequência, vem aquela história, entra o rei Davi. Por isso é chamado os 2 primeiros reis de Israel. Então vamos estar falando desses 2 reis de Israel sobre a perca do Espírito. Porque se somos alguma coisa é por causa do Espírito do Criador. Que o homem sem o Espírito do Criador, ele é um homem normal, um homem natural, com tendências de adorar outros deuses, de ter uma fé errônea na terra. Então a cobrança do irmão Nilson é para quem tem o Espírito, é para quem traz a fé de Israel, crê no único Deus e chama pelo o seu santo e bendito nome lá de Israel. Esse tem o Espírito. A palavra diz que o rei Saul, quando tinha o Espírito de Deus na sua vida, era uma coisa, era um homem. Mas quando ele perdeu o Espírito de Deus, ele começou a fazer coisas erradas. Vou citar aqui pelo menos uma para vocês entenderem. O rei Saul, quando tinha o Espírito do Criador, mandou matar todos os feiticeiros de Israel. E quando ele perdeu o Espírito? Quando ele perdeu o Espírito, ele foi procurar um feiticeiro em Israel para consultar. Então essas são as diferenças. Saul, quando tinha o Espírito, ele amava a Davi e agradeceu a Davi. Mas depois que perdeu o Espírito, ele procurava Davi para matar. Essa é a diferença do homem que tem o Espírito e do homem que não tem o Espírito do Criador. O rei Davi, depois que assumiu, ele pecou. Qual foi a sua primeira oração? Que Davi teve mais conhecimento do que o rei Saul. A oração de Davi, ele se dobrou ao Criador e pediu para o Criador não tirar dele o Espírito. Estão ouvindo? A primeira oração de Davi após o pecado foi: Criador, não tira de mim o teu Espírito. Entendeu? Porque essa adoração se adora com o Espírito de Deus. É quem o Espírito do Criador ilumina. É quem o Espírito de Deus busca. É quem tem o Espírito, como está escrito. Ninguém diz que Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito. Observa bem lá o versículo. Você vai ver que esse Espírito está com letra maiúscula. Está com letra maiúscula. Entendeu? E quando o irmão Nilson prega uma palavra que o irmão Nilson mostra, não fica aqui inventando. Aqui não é doutrina de homem para agradar homem. Entendeu? Aqui se fala da palavra do Criador. Se fala da palavra desse Deus que fez os céus e a terra. E a preocupação do irmão Nilson essa semana foi aquelas almas que estão diante do trono
do Criador lá no céu. Qual que é a oração daquelas almas? Vocês já meditaram naquelas oração que eles oram lá? Eles estão cobrando o Deus Todo-Poderoso e pedindo justiça pelo o seu sangue e falando para Deus: quando que o Senhor vai cobrar os moradores da terra? Isso chama a atenção. Nós vamos estar lendo aqui Apocalipse 6, versículo 9 e versículo 10. Entendeu? Quando fala moradores da terra, fala todos. Estão ouvindo? Você que tem o Espírito, você que tem cérebro, porque a função do sistema, a função das duas bestas, a besta religiosa e a besta política, é tirar o cérebro das pessoas. Isso começa nas escolas, isso já começa nos seus primeiros dias de vida. Uma pessoa sem cérebro fica mais fácil de ser controlada. Você entendeu? Que a pessoa, se tiver cérebro dentro de uma igreja grega, ele vai começar a questionar o pastor, questionar o padre. Esse não serve, esse exclui ele, manda embora. E na política é a mesma coisa. Se você tiver cérebro e começar a questionar dentro da política, eles te mandam prender e mandam te matar. Entendeu? Eles, como se diz no linguajar moderno, se cria uma narrativa mentirosa, manda prender, manda excluir ele. Entendeu? E sobre eles trabalham com narrativas mentirosas, e aquele que fala a verdade não serve para eles. E o versículo que me chamou a atenção essa semana, Apocalipse 6, versículo 9 e 10. A oração dessas almas que morreram por causa da palavra de Deus e o testemunho do Senhor Yahushua. Nós vamos estar lendo. É a oração deles pedindo vingança para os moradores da terra. Porque a tendência das pessoas o que é abandonar o Criador. Eles criam uma contenda entre irmãos, você entendeu? E a maioria ali já perde o espírito. É isso que eu estou dizendo. Estou abrindo os olhos de vocês. Porque tem uma base bíblica para falar. Essas almas estão pedindo justiça para os moradores da terra. E aonde que nós moramos? Na terra. Entendeu? Nós vamos estar lendo. Vai ficar bem claro para vocês. E as duas testemunhas que pregaram por 1260 dias? É bastante tempo. São 3 anos e pouco, né? 1260 dias. E disse que eles não ganharam nem uma alma. Você entendeu? Olha a situação dos moradores da terra. E os moradores da terra perseguiram essas duas testemunhas até matarem. Estão ouvindo? Olha a situação dos homens da terra. O irmão Nilson está aqui para orientar vocês. Entenderam? Cuidado para perder o Espírito do Criador. E virar um adorador de Deus estranho, um adorador de dualidade, de trindade, de coisas erradas que existe aqui neste mundo. Estão ouvindo? Adoradores de homem, presta culto para homens. É isso que o irmão Nilson, esse trabalho do irmão Nilson é para orientar vocês, mostrar a palavra de Deus, para vocês ficarem atentos nesses últimos dias. Apocalipse 11.
o Senhor Yehoshua mostra as duas testemunhas e mostra ele como duas oliveiras. E a pergunta sempre é a mesma. Por que as duas testemunhas, irmão Nilson, parecem como duas oliveiras? Que as oliveiras, o que é? É cheio de azeite. Eles vão ser cheios do Espírito do Senhor Yehoshua. Entendeu? E nem assim os moradores da terra não vão ceder. Vão perseguir até matarem essas duas testemunhas. Nós vamos estar lendo lá, entendeu? Dois homens cheios do Espírito do Senhor Yehoshua. Quando o Senhor Yehoshua aponta ele como duas oliveiras, quer dizer, as oliveiras são cheias de azeite. Eles vão ser cheios do Espírito do Criador. E nem assim os homens da terra vão se converter. Nós vamos estar lendo, estar meditando, estar passando para vocês, para ver se vocês despertam e perdoam os seus irmãos. Tenha pouco conhecimento ou tenha muito conhecimento, entendeu? Pode ter pouco conhecimento, mas está dizendo que o Senhor Yehoshua é uma manifestação do Criador na terra. Tem muito conhecimento, está dizendo que o Senhor Yehoshua é uma manifestação do Criador na terra. Entendeu? Esses são nossos irmãos. É esses que têm que se reconciliar nos últimos dias. Estão ouvindo? Então vamos estar lendo aqui para vocês entender com a mente do Senhor Yehoshua. Como nós lemos no outro vídeo, que nós temos a mente do Mashiach. E é com a mente do Mashiach que nós entendemos a palavra de Deus. Porque se não tiver a mente do Mashiach, vai ignorar essas palavras. Apocalipse 6, versículo 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Estão ouvindo? Estão lá debaixo do altar do nosso Deus, do nosso Criador. Olha o versículo 10. E clamava com grande voz, falava alto com o Criador. Você já viu? Falar alto com o Criador? É aqui, ó. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É todos os homens envolvidos, de todos que habitam sobre a terra. Então é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de atenção para aqueles que ainda têm o Espírito do Senhor Yehoshua na sua vida. Estão ouvindo? Vou ler de novo. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós habitamos aonde? Estão ouvindo? Cuidado para não ser inimigo de Deus. Você quando assassina o seu irmão, você quando persegue o seu irmão, você está sendo inimigo de Deus. Cuidado para não perder o espírito e começar a fazer coisas erradas, pensando que está fazendo coisa certa. Vocês acham o rei Saul, quando saiu para consultar uma feiticeira, será que ele a lembrou que quando ele tinha o espírito, ele mandou matar todos os feiticeiros de Israel? Quem tem o Espírito do Senhor Yehoshua consulta o quê? Consulta a palavra de Deus. Não feiticeiros, não homens da terra, não palavras de homens. Os homens, que a maioria são políticos, e vai trazer uma palavra para te agradar. Você entendeu?
mas o Criador vai trazer uma palavra para curar a sua ferida, para curar a sua doença. E é isso que nós precisamos nos últimos dias. Então vamos para Apocalipse 11, que o Criador aponta essas duas testemunhas como sendo cheias do Espírito Santo. Fizeram sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Fizeram tudo no nome do Criador, mas a palavra não fala que eles converteram nem uma alma. Perseguiram até matarem. Medite aqui Apocalipse 11, a partir do versículo 3. Aqui é o próprio Criador falando. E darei poder às minhas duas testemunhas. O poder pertence ao Criador. Não pertence aos homens da terra. E aqui o Criador está passando esse poder, o quê? As duas testemunhas aqui. Ó. E darei poder às duas testemunhas. E profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Roupas humildes. Túnicas humildes. Você entendeu? Estas são as duas oliveiras. Os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Estão ouvindo? Estão diante do Deus da terra, está com letra maiúscula aqui, ó, a manifestação do Criador na terra. Vê o 11:4, esse está com letra maiúscula, esse Deus da terra aqui. É o mesmo Deus do céu. É que ele se manifestou, entendeu? Como disse o apóstolo Paulo, ele é a imagem de Deus. Você entendeu? E sempre surge a pergunta, por que eles aparecem como duas oliveiras? Porque as oliveiras, voltam a falar de novo, as oliveiras estão cheias de azeite. Eles irão estar cheios do Espírito do Criador e cheios do conhecimento. E o que chama a atenção é que eles não ganharam nem uma alma. E os moradores da terra perseguiram e mataram eles. Estas são duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, que fala das coisas, dos milagres que hão de fazer. Mas o que chama a atenção é os moradores da terra virar as costas para esses dois homens cheios do Espírito do Criador. Estão ouvindo? Então que seja uma mensagem de alerta, uma mensagem de esclarecimento, para que você, com as coisas do mundo, com os embaraços do mundo, não perca o Espírito do Criador como Saul, mas se pecar, tenha a coragem de Davi, de se achegar a esse Deus e orar. Criador, no teu nome de Israel, não tira de mim o teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu vou ser um adorador de deuses estranhos, eu vou ser um falso profeta, eu vou ser uma coisa estranha na terra. E Davi sabia tudo isso, mas medite mais também na oração daquelas almas diante do trono do Criador, pedindo vingança. Até quando, Criador? Falando em voz alta, como ele, né? Até quando, Criador, o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos moradores da terra? Você entendeu? Então, nós estamos caminhando para um funil, onde muitas pessoas podem perder o Espírito. Entendeu? Essa é a minha orientação. Coloquei 2 reis de Israel e os dois pecaram, mas um não teve o conhecimento, não teve a sabedoria, né? Que teve o rei Davi. O rei Davi ora, chora, intercede para o Criador não tirar dele o Espírito. Fique com essas palavras, cresça na graça e no conhecimento. Tenha a sabedoria de Deus na vida de vocês, para vocês entender as coisas de Deus
Estude mais sobre essas duas testemunhas, homens cheios do Espírito Santo, que pregaram por 1260 dias na terra e não ganharam nem uma alma. Fizeram ao contrário, perseguiram até matarem, para eles ter paz. Porque a verdade daqueles homens perturbava os homens da terra que viviam na mentira. Em nome do Deus de Israel, Senhor Yahushua HaMashiach. Amém.